Fundo imobiliário KNRI, um dos mais queridos da Bolsa, tem mais de 300 mil investidores e, apesar disso, está com uma queda de 5,5% nos últimos 12 meses. E muitas pessoas se perguntam, vale a pena ainda investir no KNRI 11? E se você é um desses investidores, vem com a gente que hoje vai ter uma análise de tudo e mais um pouco sobre esse fundo. Mas antes, chama a vinheta. Olá, eu sou o Luiz e você está no Investe Aqui, um canal que traz conteúdo de qualidade sobre investimentos toda semana. Estou aqui com meu sócio e consultor, Ricardo Monteiro. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Luiz? Pois é, hoje nós vamos falar dele, o Kinea Renda Imobiliária, ou, para os mais íntimos, KNRI 11. Vamos abordar aí tudo que tem para falar sobre o fundo, imóveis, localização, inquilinos, números, performance. Vale a pena? Mas antes, você já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente vai falar, além do KNRI, sobre outros fundos imobiliários, ETFs, renda fixa e muito mais, né? E dá essa força aí pra gente, compartilha esse conteúdo com aqueles seus amigos e familiares que querem saber mais sobre investimento, especialmente com aquele seu tio que só investe em terrenos e kitnets, né? Mas, sem mais delongas, vamos ao que importa, já colocando aqui na tela. Boa. KNR 11, né? Ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele trabalha aí com prédios, né? Ele não trabalha aí com dívida imobiliária ou recebíveis imobiliários. Ele tem prédios e aluga esses prédios para grandes empresas. Ele é um fundo aí um pouco diferente, né? Ele é um fundo híbrido, né? Assim como nós estamos hoje aí, Luiz, eu aí de moletom um pouco informal e você aí de social, cheio aí do todo chique, né? Ele é um fundo que vai ter torres corporativas, né? Alugar aí para grandes empresas montarem suas sedes e galpões logísticos e industriais para as empresas fazerem aí a distribuição de seus produtos, né? E aí, entrando já na parte da localização, que é a parte mais importante, né? Sempre quando você vai falar de imóveis, a gente tem que falar de localização. Parte relevante aí de um imóvel ser considerado bom é onde ele está localizado, né? E esse fundo ele tem aí 21 imóveis, né, sendo 13 prédios corporativos e outros galpões logísticos, e ele está separado aí em 3 estados, né, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Hoje a maior parte dos imóveis está aqui na cidade, no estado de São Paulo, né, sendo ali que os prédios corporativos estão todos na cidade de São Paulo, né, e os galpões logísticos em cidades ali espalhadas do interior de São Paulo. Tem um galpão logístico e um prédio corporativo em Minas Gerais e 3 prédios corporativos e um galpão logístico no Rio de Janeiro, e falando um pouquinho sobre cada uma dessas praças, né? São Paulo, no nosso ver, o melhor estado de todos para você ter um fundo imobiliário, né? É o estado mais rico aqui do Brasil, e por ser o mais rico, ser aí o centro produtor e o centro distribuidor de produtos aí do Brasil, você quer estar aí no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por outro lado, né, embora sejam aí estados relevantes também, né, ele já foge um pouco dessa lógica, né, principalmente quando a gente olha ali para o Rio de Janeiro, aí, que nos últimos anos tem sido aí detrator, né, de muitos fundos imobiliários, e a gente vai ver isso em mais detalhes logo mais, né. Vamos lá. Vamos lá. Então, da esquerda para a direita ali, você tem os recém-adquiridos, novos entrantes aí no fundo, né? Os prédios ali do condomínio Rocha Verá, né? Ali com uma questão de uma ABL bem grande, né? 56 mil aí, mais de 50 mil metros quadrados aí por torre, né? E você vai ali passando já para os prédios mais tradicionais, mantendo ainda a Praça de São Paulo como a pioneira. No cantinho da direita, você tem o Biosquare ali, que é o novo prédio ali na região de Pinheiros, a gente vai falar mais dele daqui a pouquinho. E você já na linha de baixo começa as praças alternativas, né? Então a segunda foto ali embaixo já é ali de Belo Horizonte. Você tem mais 3 prédios no Rio de Janeiro, os 3 aí em regiões próximas ao centro do Rio. Né? Você deve pensar, né? Olhando ali por cima, você já tem a vacância financeira de cada um desses imóveis, né? Então, por exemplo, a Praça de São Paulo, né? É uma das que a gente já está passando ali, né? Muitíssimo bem ocupada, né? E quando você olha ali o Joaquim Floriano, por exemplo, né, que é o primeiro de baixo ali na esquerda, né, é um que tem ali a vacância financeira de 15%, mas se você observar bem, é a ABL
de menor relevância ali no fundo. Então, hoje, você tem ali a questão da vacância financeira em Rio de Janeiro, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Será que ela realmente é a detratora do desempenho do fundo? A gente vai responder daqui a pouquinho. E os imóveis logísticos, né, passando ali justamente a Praça de São Paulo como a protagonista, próximo ali do centro de São Paulo. Você tem ali imóveis hoje que estão 100% locados, exceto o PIB Sumaré, que era um imóvel que estava alocado para uma empresa de logística, não mais, né? Então, o gestor aí tem que trabalhar justamente para repor o inquilino, e não é uma praça tão óbvia, como a gente vai explicar também daqui a pouquinho. E o primeiro da imagem ali, né, o CD Santa Cruz, né, que é no Rio de Janeiro. Esse é um imóvel hoje que você pensa, pô, beleza, está alocado para Lojas Renner, excelente inquilino, beleza, excelente inquilino, mas é um detrator hoje do desempenho do fundo. Explicaremos também mais detalhes daqui a pouquinho. Já falando de localização no detalhe, você não veio aqui para ter uma análise só de leitura de relatório gerencial, você veio para ter informação. Então, Ricardo, se puder falar um pouquinho das praças alternativas. Perfeito, né? Especificamente aqui sobre os imóveis logísticos, a gente tem aí o imóvel de Sumaré. Sumaré é essa cidadezinha aqui que a gente colocou no gráfico, fica a noroeste de Campinas. A gente considera essa aqui uma localização muito boa, mas não seria a melhor de todas, né? A melhor de todas aqui seria se esse imóvel tivesse localizado aqui no corredor São Paulo-Campinas. Inclusive, a gente tem ali o HGLG, o LVBI, que tem muitos imóveis nesse corredor que a gente julga serem uma localização aí mais estratégica, né? Mas ainda assim, estando ali colado em Campinas, o fato deste imóvel estar vago, né? A gente acredita que ele consiga ser locado rapidamente. E a outra questão é o de Pouso Alegre, né? Pouso Alegre, que é essa cidadezinha aqui que não está aparecendo no gráfico, mas a gente está circulando aí no mapa, né? Ela é uma cidade já aí um pouco afastada aí de Campinas e São Paulo, né? Mas ela está aí no corredor, né, de São Paulo-Campinas para Belo Horizonte, que é aí uma das maiores metrópoles aí do país. E sendo um centro de distribuição, né, você consegue fazer a produção em Campinas ou em São Paulo e deixar armazenado lá em Pouso Alegre e, quando for o caso, despachar o caminhão lá para Belo Horizonte, né? E vice-versa, né? Não acontece tanto porque Belo Horizonte não é um centro tão produtor quanto São Paulo, né? Mas por estar localizado em uma rodovia que liga aí duas ou três das maiores metrópoles do país, ainda assim é uma boa localização. O ideal seria que ficasse aí um pouco mais perto de Campinas ou de São Paulo, mas ainda assim é uma localização bastante interessante. E aí, passando rapidamente pelos inquilinos, né? Esse é um imóvel aí com mais de 150 inquilinos, então um dos imóveis aí mais bem diversificados em termos de inquilinos, né? A gente vê aqui que a maior parte dos inquilinos é do setor industrial, né? Não poderia ser diferente, já que 50% quase do fundo são de galpões logísticos, né? Mas nos outros setores aí você vê uma grande diversificação. Tem setor financeiro, tem setor de serviços, tem setor de comércio, entre vários outros, né? Então, em termos de inquilinos, a gente avalia aí que este fundo ele está muito bem servido, né? E aí, Luiz, se você puder passar aí rapidinho pela parte de receita. Perfeito, receita também, passando rapidamente mesmo, quando eu disse rapidamente, é rapidamente mesmo, porque esses dados estão no relatório gerencial e você vê aqui para ver além do relatório, tá? Então, rapidamente, receita por estado, ali próximo de 70% em São Paulo, ou seja, realmente a Praça de São Paulo é o interesse da Kinea para este fundo. E ela tem uma questão interessante, né, da receita por tipo de contrato, né, que é metade praticamente atípico e típico, né, uma configuração um pouco diferente do que a gente vê em outros fundos, né, assim como também é uma configuração peculiar, né, você tem o logístico e escritório praticamente 50-50, e também é uma configuração interessante e peculiar. Já a receita por índice de reajuste, curiosamente, ainda tem ali mais de 30%. Em IGPM, mesmo depois do bate-cabeça ali entre locatários e locadores, tivemos alguns anos atrás por conta do IGPM em 2 dígitos, e os contratos ainda se mantêm aí com IGPM não 100% IPCA. Então, o fundo realmente com características bem singulares em relação ao restante da indústria. Passando para os contratos, né, a gente tem ali a questão de cronograma de vencimentos bem tranquilo, tá? Então, 2025 praticamente nada, 2026 7, 9% do fundo, 2027 um ano importantíssimo para o KNRI, então se você é investidor, fique de olho no ano de 2027, tá? Qualquer indicativo de saída de inquilino vai ser um detrator do fundo, né? Então fique de olho nessa questão. Né? Já a questão das revisionais, né, acontecendo de forma bem espaçada ano a ano. Então a revisional é uma questão hoje que está em voo de cruzeiro dentro do KNRI.
Já seguindo aqui, Ricardo, para a questão dos múltiplos, aí sim é uma parte muitíssimo importante, tá? Então, começando em ordem ali pelos mais básicos, PL 4,5 bilhões, perfeito, o fundo já tem ali porte de um fundo que é altamente diversificado, ótimo para o investidor. O fundo tem uma vacância física de 1,74, mais uma vacância financeira de 6,24. Isso é muito curioso, porque você tem uma vacância financeira muito maior do que a ABL do fundo. E aí você deve se perguntar, pô, será que é de novo aquela história do Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro hoje que está com essa vacância, e aí sim, atrapalhando o desempenho do fundo? A gente vai falar daqui a pouquinho. Valor patrimonial da cota, 162, valor a mercado, olha ali, ó, bem abaixo, 146, ainda há desconto em relação ao valor de avaliação dos imóveis dentro do KNRI, né, o dividend yield aí sempre abaixo da média dos outros fundos, né, então 8,22 dividend yield. Número de cotistas para lá de excelente, quase 300 mil, com a média de negociação aí com liquidez para dar e vender, tá? Voltando ali, Ricardo, na vacância financeira, o 6,24, a gente tem justamente o ponto que vamos considerar o cenário ideal, onde, olha, a gente foi e locou todo o portfólio, né? Essa vacância financeira vai a zero. Ou seja, se o fundo distribuir 100% de tudo que ele recebeu dos aluguéis, você vai ter um aumento de dividend yield ali de 6,24%, correto? Perfeito. Então, o impacto, né, dos aluguéis está justamente ali no provento, fazendo uma aproximação, tá? Agora, se a gente olhar para o valor patrimonial, como é que está esse valor patrimonial? E aí, a gente quis responder a pergunta do Rio de Janeiro justamente dessa forma. Se você observar bem, e aí o que a gente trouxe? A avaliação dos imóveis. Então, para falar do Rio de Janeiro, na nossa avaliação, você tem que olhar a avaliação desses imóveis, tá? Então, se você pegar ali os imóveis principais, que é o Botafogo Trade Center, né? Tá ali com o lado de avaliação anual de menos 5%, praticamente. Se você olhar o Buenos Aires Corporate, mesma coisa, desvalorização. Se você olhar o Lagoa Corporate, isso, está praticamente estável, e o CD de Santa Cruz, região metropolitana ali, menos 5%. Então, ó, você tem 3 dos 4 imóveis no Rio de Janeiro, no último ano, desvalorizando por volta de 5%. E aí, para piorar a situação, vamos olhar 2023. Então, vamos olhar 2023, porque a gente tem uma situação parecida, Botafogo Trade Center. Se a gente procurar aí, por volta de menos 5%, ou seja, já passou de 10% em 2 anos. Se você olhar o Buenos Aires, então, menos 9,45%, ou seja, já horrível. Já não tá nada boa a questão desse imóvel. A mesma coisa para o Lagoa Corporate, que estava estável no último ano, mas na avaliação de 2023, desvalorização também. E o CD de Santa Cruz, repetindo a dose aí, menos 5, por volta de menos 5%. Então, o que isso quer dizer? Se você tem imóveis hoje que estão desvalorizando aí de 5 a 10% ao ano, o maior detrator do fundo hoje, no que tange ao Rio de Janeiro, não é exatamente esse imóvel estar vago, e sim a desvalorização desses imóveis, porque são imóveis hoje que você provavelmente não tem perspectiva de venda, né? E se você colocar um inquilino lá hoje, você vai apenas atenuar o problema, você não vai resolver. Então, dessa forma, Ricardo, vamos puxar para os indicadores agora, olhando as praças como um todo, que a gente vai conseguir complementar essa informação para o investidor. Perfeito, né? Olhando aí o panorama de cada uma dessas praças, né? A gente consegue enxergar muito bem essa questão aí do Rio de Janeiro, né? Começando aqui por São Paulo, questão de vacância dos imóveis logísticos, né? Você vê que lá em 2016 a vacância era bem alta, né? De quase 30%, né? E ela foi caindo, né? Até chegar aí a uma vacância de 8,82% nos dias atuais, né? Então, muito puxado ali pelo setor de e-commerce, né? E essa redução da vacância também foi acompanhada de um aumento aí do preço do aluguel, né? Então, antigamente você pagava aí R$19,51 por metro quadrado, né? Isso aí ficou estável aí até mais ou menos o início da pandemia e depois disparou e hoje está aí em 29,06 por metro quadrado, né? Então, em termos de imóveis logísticos, o fundo está muito bem servido lá em São Paulo, né? Já na questão dos imóveis corporativos, tem um pouco mais de dificuldade, né? Lá em 2016 a vacância era de 18%, né? Ela chegou a cair para 13,94% em 2019
E aí subiu durante a pandemia e agora vem caindo lentamente, né? Da questão do teletrabalho, né? O trabalho de home office, né? Então, muitas empresas estão alugando menos, né? Mas quando você olha também aqui, isso aqui é o panorama geral da cidade, quando você olha no fundo, a vacância financeira do fundo é bem menor do que isso, não? Então, um parabéns aí para a gestora por conseguir manter uma vacância bem abaixo aí da média do mercado, né? E quando você olha também a questão do preço por metro quadrado, né? Ele vinha caindo até 2019, né? E depois voltou a subir aí um pouco mais acentuadamente a partir da pandemia, até bater os R$ 96 por metro quadrado, né? O panorama de imóveis logísticos está muito bom, né? Mas os imóveis corporativos ainda com um pouco de dificuldade em São Paulo. Quando você olha Minas Gerais, né? Aí os imóveis corporativos, eles estão também aí com a vacância reduzindo desde o início ali da pandemia. No entanto, isso não tem vindo acompanhado de um aumento dos aluguéis, né? Muito pelo contrário, os aluguéis têm ficado aí basicamente estáveis, né? Então, Minas Gerais aí com um pouquinho de dificuldade, né? Mas quando você olha lá para o Rio de Janeiro, né? Como a gente enfatizou, é o grande problema não só do KNRI, mas de muitos fundos imobiliários, né? A vacância lá em 2016, que era de 26,5%, ela ainda é menor do que a vacância nos dias atuais, que está por volta de 27,84%, né? Então, de fato ali algumas regiões do Rio de Janeiro, como por exemplo ali o centro, né? Ninguém mais quer alugar lá no centro. E quando você olha também a questão do preço, né? Lá em 2016 você conseguia alugar o metro quadrado por R$ 95, R$ 92 e isso foi caindo ao longo do tempo. Hoje o preço médio está em R$ 72, né? Então, para além da desvalorização que você mostrou nos imóveis, também cada vez mais você está tendo que pagar um aluguel mais barato lá no Rio de Janeiro, né? Então é um cenário bem assustador. Esse preço por metro quadrado, ele está caindo mesmo com ausência de entrega de novos imóveis. Aqui, por exemplo, em 2025 não houve a entrega de novos imóveis, em 2024 também não, em 2023 também não. Em 2022 aqui, 2022 também não. E o último imóvel novo entregue no Rio foi ali em 2021, né? 4 anos atrás. E mesmo assim tem esse cenário aí de degradação do preço dos imóveis no Rio de Janeiro, né? E aí partindo para uma outra questão que é um pouco complicada também, que é a questão da dívida do fundo, né, Luiz? Perfeito, questão das dívidas, então, olhando do lado esquerdo, a gente tem ali que essa dívida nasceu ali entre o terceiro e quarto trimestre de 2022. Então, o fundo, em resposta a não conseguir fazer emissão no VP ou acima disso, né, foi para o campo da alavancagem para conseguir continuar o desenvolvimento do fundo. E assim, tivemos duas obrigações novas, né, então o CRI Cambeúva, né, e o empréstimo ali do Biosquare. E aí você tem duas obrigações resultando em uma alavancagem de 7,7%. Essa alavancagem diz respeito à quantidade de obrigações versus o patrimônio líquido do fundo, ou seja, um valor muito confortável aí para a gestão conseguir carregar e fazer com que esses dois imóveis tragam maiores receitas no futuro. Inclusive o Biosquare já está completamente locado, todas as lajes aí já foram locadas para Amazon, ou seja, antes mesmo da entrega do prédio que está previsto para o ano que vem, já há um locatário de altíssima qualidade levando receita aí de aluguel para o fundo. Então, essa cota, né, voltando aí para o patamar do valor patrimonial e o fundo conseguindo emitir, ele vai ter muitas opções sobre o que fazer com essa dívida. Aguardaremos esses movimentos. Perfeito. E aí partindo aqui para a pergunta que todo investidor quer saber, né? Que é quanto rende, né? Então, quanto que está rendendo mensalmente o KNR11, né? Vocês podem ver que aí nos últimos 23 meses o fundo distribuiu sempre R$ 1 por cota, né? Então, o ideal seria que ele conseguisse fazer com que essa distribuição crescesse ali, pelo menos o IPCA, né? Mas o fundo tem tido dificuldade, principalmente aí por conta da questão dos imóveis no Rio de Janeiro e por conta da dívida que a gente passou no slide anterior, né? Mas ainda assim o fundo ele não tem reduzido, como a gente viu em outros fundos também de torres corporativas, também de galpões logísticos, né? Então é um bom sinal de que o fundo está sólido e conseguindo manter essa distribuição, né? E se você considerar aí essa distribuição de R$ 1 por cota, né? O fundo está fazendo aí um dividend yield de 0,69% ao mês,
ou 8,2% ao ano, né? Esse aqui seria o rendimento líquido das distribuições mensais. E aí, para um investidor que investe R$10.000, hoje você estaria recebendo aí por volta de R$69, né? Se você investir 50 mil em cotas aqui do KNR11, estaria recebendo aí por volta de R$347, 100 mil cerca de 600, quase R$700, e 1 milhão aí quase R$7.000, né? Ainda assim, uma distribuição bem interessante, dado que isso aqui é já líquido de imposto de renda, né? E não só de distribuições mensais vive o fundo, né? Também de valorização aí da cota. Mas, como a gente mostrou, né, devido ali a alguns imóveis estarem desvalorizando, a cota também não tem conseguido se valorizar muito ao longo do tempo, né? Lá em 2016 a cota girava em torno de R$156, né? Ela veio a cair aí até 2018 por conta da crise do governo Dilma e depois veio recuperando, apesar aí da pandemia, chegando hoje aí no patamar de R$161,28. E a gente fez uma conta aí nos últimos 3 anos, né? Quanto que a variação patrimonial da cota deu de valor aí para o cotista, né? E aí, se uma pessoa tivesse investido R$10.000, teria valorizado aí apenas R$40 por ano, quase, né? Cerca de R$50.000, quase R$200 aí por ano. R$100.000, R$400 por ano, e 1 milhão, cerca de R$4.000 por ano, mostrando aí que o fundo tem tido, pelo menos nessa parte de aumento da cota patrimonial, tido dificuldade de remunerar o cotista. E aí a gente pode entrar na rentabilidade pura do fundo, Luiz. Não, perfeito, já está aí no gráfico, né? A questão da comparação com o IFIX, comparação com uma cesta de títulos públicos indexados ao IPCA de vários prazos, né? Que é o nosso IMAB. E aí já no horizonte, maior horizonte que a gente conseguiu puxar os dados, né, ali por volta de 2013, que é quando o IFIX nasceu, ou seja, o KNRI é mais antigo ainda que o IFIX, mas para uma comparação justa a gente começou em 2013, então a gente tem ali justamente o IMAB sendo o protagonista, e você tendo o KNRI gerando praticamente nenhum alfa ali em relação à média de mercado, que é o IFIX. E aí a gente queria trazer janelas diferentes, né, Ricardo, já que a gente já está com o gráfico aberto, que é justamente ali a questão dos 5 anos, né? Vamos ver aqui a manutenção de praticamente esse empate com o IFIX, mas veja que os títulos públicos, apesar de estarem correlacionados, né, fortemente correlacionados, né, ele é menos volátil, isso é bem interessante. Então, em caso de deterioração do cenário, você tem justamente o fundo imobiliário caindo mais que essa cesta de títulos públicos, o mesmo é visto para cima. Então, vamos colocar, por exemplo, a janela de 3 anos. Olha o que a gente tem. Exatamente o movimento oposto, né? Então, na hora de subir, subiu muito mais. E veja que quanto mais a gente aproxima o gráfico, melhor a gente vê essa oscilação da cota, né? Mostrando aí que fundos imobiliários, justamente, são mais arriscados, ou seja, mais voláteis do que investir em títulos públicos. E ali, praticamente, empatando com o CDI em 3 anos. E aí, vamos olhar a janela do último ano, que foi o que a gente comentou aí no início do vídeo, né? Aí o CDI não tem como, não tem jeito. A gente aí tem o CDI muito alto, um custo de oportunidade desfavorável para o investidor, mas seguindo o comportamento que a gente acabou de falar. Dentre todas essas comparações, mais volátil é o KNRI, no cenário ruim, é ele que provavelmente vai sofrer, e é o que a gente está vendo aí, sofreu. Perfeito, e ainda para a parte das curiosidades, Luiz. Maravilha, já continuando aqui, né? Questão histórica aí um pouquinho para quem acompanha o fundo mais de longe, né? Conflito de interesses é permitido, tá? Na Quinea aprovou aí a assembleia anterior por volta ali de 2023, falando que empresas do Grupo Itaú, né, podem ser locatários desse fundo imobiliário. Isso, inclusive, na época foi dito como uma possibilidade para a solução, né, da vacância no Rio de Janeiro, questão que não foi cumprida até o momento, tá? Outra coisa importante também, né, o KNRI, para quem é das antigas aí, só podia participar das novas emissões, né, cotistas aí do Itaú Corretor, e hoje isso já não acontece mais, os direitos de preferência podem ser exercidos e negociados entre investidores aí de diversos corretores, então não há mais essa trava. E locação do Biosquare, que a gente já comentou, um prédio em desenvolvimento que já está alocado para um locador de altíssimo nível, então mostrando aí a força do portfólio e ressaltando que a gente já comentou também, que a Praça de São Paulo é onde o KNRI brilha, e esse tipo de empreendimento com esse tipo de fato acontecendo comprova essa força. E aí, Ricardo, vamos para o que mais interessa para o investidor, que é o quê? Vale? Não vale? É para mim? É para você?
Pois é, essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer, né? E a gente recomenda que faça periodicamente, né? Não é porque você investiu num fundo 2 anos atrás que você achou que naquele momento era bom que hoje ele tá bom novamente. Então a gente listou aqui algumas vantagens e algumas ressalvas para vocês pensarem e se perguntarem se vale a pena ou não, né? Questão da vantagem, localização dos imóveis, né? A gente mostrou aqui que os imóveis eles estão muito bem localizados ali na cidade de São Paulo. Os imóveis logísticos estão em regiões interessantes, né? Mesmo ali o imóvel de Sumaré e o imóvel de Pouso Alegre não estão em lugares que a gente considerariam ruins, poderiam estar em lugares um pouco melhores, mas são lugares ainda interessantes, né? Com exclusão ali dos imóveis do Rio de Janeiro, né? Principalmente o imóvel lá do centro do Rio, né? E do Botafogo. A questão da localização no geral é bom, dado que esses imóveis do Rio, eles não têm um peso grande sobre o portfólio do fundo, né? A qualidade dos imóveis no geral também é bem elevada, né? Então, para além da localização, olhando ali os prédios propriamente ditos, você vê que são prédios de maior qualidade, prédios corporativos são a maior parte ali AAA, né? E são prédios que tendem a não ter uma vacância muito alta, né? Você pode ver aí que a média geral do fundo é de ter uma vacância abaixo da média de mercado, né? Então, são imóveis de maior qualidade e também tem inquilinos, né? Então, são 150 inquilinos, um número bastante relevante, né? Quando vaga ali algum imóvel, rapidamente a gestora consegue um novo inquilino, então a dinâmica do fundo, operacionalmente falando, ela é bastante interessante. E a questão do desenvolvimento da torre AAA, né, que conseguiu ser alugada aí antes de ser entregue, né? Essa era uma das grandes preocupações que os cotistas tinham, se o imóvel da BioSquare ia conseguir ser alugado antes de começar a gerar custo ali para o fundo, né? E a gestora aí conseguiu até um ponto de parabéns, e é justamente isso que a gente coloca de vantagem, né? A gestora Kinea é hoje, no nosso ver, uma das melhores gestoras aí de fundos imobiliários hoje no Brasil. Não teve nenhum ponto até o momento que desabonasse ela em questão de políticas em relação aos fundos que ela gera e em relação aos cotistas que estão sobre eles. E a questão de ressalvas, né? Você tem ali os imóveis do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que são praças ali mais exóticas, né? Por mais que sejam grandes cidades, Minas Gerais ali não tem conseguido repassar ali o preço dos aluguéis, né? E o Rio de Janeiro, como a gente mostrou, tem até caído e desvalorizado o valor dos imóveis. Tem a dívida do fundo, né? Então, CRI Cabreúva, que está aí custando o IPCA mais 7,25, com o IPCA aí a 5,3%. Essa dívida está relativamente cara aí, mas a inflação voltando ali para o patamar normal e a taxa Selic reduzindo, a tendência é que essa dívida aí ela passe a custar menos para o fundo, né, e até liberando recursos para eventualmente um aumento aí das distribuições mensais do fundo. E a questão do custo de oportunidade, né? Então hoje você tem aí a Selic no maior patamar dos últimos 19 anos, né? 14,75%. O Galípoli falando aí que não deve reduzir a Selic aí num prazo tão curto quanto os investidores estavam imaginando. Então, para os investidores aí mais conservadores, né? Essa questão aí de comparar em relação ao CDI pode pesar bastante, né? E aí, vale a pena para mim? Esse fundo é para mim, né? Então, se você é um investidor de longo prazo, né? Você já resolveu a questão da sua reserva de emergência. O dinheiro que você vai investir é um dinheiro que você não vai precisar resgatar num prazo mais curto. Isso é um fator relevante para você tomar a decisão de investir ou não nesse fundo, né? A questão do perfil ser um perfil aí moderado agressivo, como a gente mostrou ali, comparado com o CDI, comparado com o IMAB, que são títulos públicos, títulos de renda fixa, o fundo ele tem uma oscilação muito maior. Quando a Selic sobe, que nem a gente está enxergando atualmente, o fundo ele tem uma queda bem expressiva. E se você tem um perfil mais moderado agressivo, pensa mais a longo prazo, talvez seja interessante para você. E principalmente, né, se você tem foco em renda mensal. Fundos imobiliários são produtos indicados principalmente para quem quer ter uma renda mensal, né? O fato de a distribuição do fundo imobiliário ela ser isenta de imposto coloca ele aí na frente de muitos investimentos de renda fixa que teriam que pagar ele um imposto de renda. Então, pese esses 3 fatores para decidir se esse fundo vale ou não para você. Perfeita colocação, Ricardo, exatamente. A carteira é pessoal de cada investidor, então cada investidor deve
pesar os fatores para sua decisão. Então é isso, análise completíssima. Dúvidas aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder a todos vocês. E se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você gosta de produtos que pagam dividendos mensais. Então, ó, confira nosso vídeo sobre um produto que paga aí por volta de 2% ao mês de provento. Você não ouviu errado, é por volta de 2%, tá? O Coin 11 vídeo aqui no card e na descrição. Perfeito, Ricardo? Perfeito. Um grande abraço aí, pessoal, e até a próxima. Tchau.